Boa noite, igreja. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Graças a Deus. Queria convidar a igreja a abrir a Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Se vocês têm sua Bíblia com vocês, se vocês não tiverem, vai passar aqui no telão, né? Eu acho. 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 a 8. Vou ler para vocês. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Versículo 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que o amam, a sua vinda. Amém. Queria convidar a igreja a fechar os olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, Deus. Obrigado porque a sua presença já está palpável nesse lugar, Jesus. O Senhor está aqui se movendo entre nós. O Senhor se moveu durante nosso período de adoração, Jesus. E obrigado por isso, Espírito Santo. Obrigado por agir com tanto poder, com tanta doçura, Jesus. Obrigado pela sua presença. Eu peço que a sua presença continue, Deus, nessa noite conosco, Pai. Senhor Jesus, me usa para a honra e glória do seu nome, Jesus. Que minha boca saiam palavras vindas diretamente dos céus, Jesus. E que ao final desta palavra, Pai, corações possam ser tocados, Jesus, pelo Senhor. Não por palavras lançadas, Jesus, mas pela sua palavra que é viva e suficiente para nos transformar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Essa passagem da Bíblia que nós acabamos de ler, ela na verdade ela é uma carta que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo, quem era? Todo mundo aqui sabe quem é Timóteo? Alguém não sabe quem é Timóteo? Timóteo, ele era um jovem discípulo de Paulo. E a função que ele tinha, ele representava Paulo nas igrejas. Nas viagens missionárias que Timóteo fazia, ele representava Paulo. E no futuro ele acabou até mesmo se tornando um dos pastores de uma dessas igrejas, a igreja de Éfeso. E Paulo, tanto nessa segunda carta que nós lemos agora, como na primeira carta que ele escreve a Timóteo, ele adverte Timóteo, ele ensina a Timóteo como ele deve se comportar, o que ele deve fazer, como ele deve agir, como liderar as igrejas. E aqui fica bem claro nesse versículo que a gente acabou de ler, no versículo 6, que Paulo já sabe que o seu tempo está acabando. Paulo, ele já sabe que vai morrer. Ele fala que eu já estou sendo derramado como oferta de bebida e meu tempo de partida está próximo. Paulo, ele sabia que ia morrer e por isso ele escreve essas cartas a Timóteo, para que Timóteo dê continuação ao seu trabalho nas igrejas. E eu queria focar aqui nessa noite no versículo 6 a 8. E eu vou ler mais uma vez só para refrescar a memória de todo mundo. Então eu queria convidar a igreja a prestar atenção. Versículo 6 fala assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nesse versículo aqui ele fala: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. E o que faz essa passagem ser tão linda e profunda é que esse verbo derramado, ele está aqui na voz passiva. Paulo aqui, ele não está dizendo que ele está derramando a sua própria vida, ele no altar de Deus. Ele não está falando que o governo romano está indo atrás dele para matar ele. Aqui ele está falando que aprove a Deus, o Senhor, derramar a vida de Paulo como uma oferta agradável, uma oferta de bebida.
E essa oferta não era a morte de Paulo, essa oferta era a vida de Paulo. Paulo, quando ele escreve isso, ele sabia que a vida dele tinha sido uma oferta ao Senhor. Paulo, quando ele escreve isso, ele sabe que a vida dele tinha sido agradável a Deus. Ele sabe que tudo que ele fez, que a sua história, desde o momento que ele encontrou Jesus, tinha sido para a glória de Deus, tinha sido para viver para a glória de Deus. E quanto de nós poderemos falar isso quando chegarmos no final da nossa vida? Quantos de nós temos a certeza que nós vamos chegar no final da nossa vida, nós vamos poder olhar para trás e falar: Jesus, a minha vida foi uma oferta agradável ao Senhor. A minha vida foi derramada ao Senhor. Eu não perdi minha vida vivendo uma vida fútil, uma vida sem colocar o Senhor como prioridade. Quantos de nós chegaremos no final da nossa vida e falaremos ao Senhor: eu estou derramando, o Senhor está derramando a minha vida como oferta agradável ao Senhor. Sabe, e assim como Paulo, nós temos que entender que a vida, ela é sim uma corrida. Paulo, ele escreve aqui que ele combateu o bom combate, ele terminou a corrida. A vida, ela é uma corrida, ela tem um começo e ela tem um fim. E como nós vivemos essa corrida, como nós vivemos a nossa vida, determina como nós chegaremos no fim. Se nós chegaremos bem ou se nós chegaremos mal. A vida, ela não é uma brincadeira. Deus nos colocou aqui com um propósito. Deus colocou você nessa igreja com um propósito. Deus colocou você nessa terra com um propósito. Deus colocou amigos na sua vida com um propósito. E qual é esse propósito? Esse propósito é glorificar a Deus. E como eu glorifico a Deus? Com minha vida. A minha vida, ela tem que ser uma oferta agradável ao Senhor. Amém. E não, o Senhor, Ele não quer que você faça grandes coisas. Ele não quer que, assim como Paulo, você viaje continentes pregando a palavra de Deus. Ele não quer que você saia por aí plantando igrejas. O Senhor, Ele não deseja que você mude o mundo. O Senhor, Ele deseja que você mude o seu mundo. E quem é o meu mundo? O meu mundo sou eu, minha esposa, minha filha, minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho. Esse é o meu mundo e é isso que o Senhor confiou a mim. Se eu não consigo mostrar Jesus para minha esposa e para minha filha, o Senhor não quer mais nada de mim. Se eu não consigo nem fazer o básico, para que o Senhor confiaria muito a mim, se eu nem no pouco eu tenho sido fiel? E é isso que o Senhor espera de nós. Que nós transformemos o nosso mundo e que a nossa vida seja uma oferta agradável ao Senhor. Mas Vinícius, essa vida derramada é muito difícil. É muito difícil eu viver uma vida derramada aos pés do Senhor, eu me parecer com Jesus. E talvez você ache isso porque você tem enfrentado algum pecado, ou porque você enfrenta lutas diárias que você só consegue pensar nisso. Ou talvez você não consegue perdoar o seu irmão. Existem vários motivos que você pode falar o porquê. É difícil, mas a boa notícia disso é que Paulo também sabe que isso é difícil. Que parecer com Jesus e viver uma vida derramada aos pés dele é difícil. Tanto é que ele escreve aqui: eu combati o bom combate. Paulo, ele compara a vida a um combate. E a vida é um constante combate, não é mesmo? Todo mundo aqui passa por dificuldades. Concorda? Alguém aqui passou por alguma dificuldade essa semana? Levante sua mão. Quem não levantou, recebam a bênção de vocês. Porque só ontem foi... Paulo, ele sabe que a vida era difícil. E nós sabemos que a vida é difícil. Nós sabemos que coisas acontecem que nos afastam de Jesus e que nos fazem perder o Senhor de vista. Todos os dias. Todos os dias a nossa carne, ela luta contra nós, para que nós possamos perder o Senhor de vista. É uma batalha entre nós e a nossa carne, é uma batalha entre nós e o pecado, é uma batalha entre nós e os nossos desejos terrenos contra os desejos do reino de Deus. A vida, ela é uma constante batalha. Mas a boa notícia aqui é que Paulo, ele não fala: eu combati o combate. Paulo fala que eu combati o bom combate. O combate é bom, meus irmãos. Tem alguém entendendo? O combate, ele é bom, sabe por quê? Porque no combate, é num dia difícil que nós encontramos o Senhor. Infelizmente, isso é verdade. Mas graças a Deus que isso também é verdade. Que nos nossos dias difíceis,
quando nós buscamos ao Senhor, Ele se revela a nós. O Senhor, Ele ama se revelar. O Senhor, Ele não se esconde de nós, Ele não brinca de esconde-esconde, Ele não foge de nós. Ele ama aparecer, Ele ama se revelar, Ele ama nos ensinar sobre quem Ele é. Graças a Deus, a multiforme graça de Jesus, ela nos alcança de maneira única, de maneira singular. O Senhor sabe exatamente o que minha mãe precisa, o que minha sogra precisa, o que a Carolyn precisa, o que o Jorge precisa, o que a Rose precisa. Ele conhece a necessidade de cada um de nós. O Senhor, Ele sabe se eu estou precisando de uma exortação. O Senhor sabe se eu estou precisando de paz ou de uma porta aberta. Se eu estou precisando apenas sentar na presença dEle e ficar com Ele. O Senhor, Ele sabe de tudo que nós precisamos. E glória a Deus por isso. Mas para nós alcançarmos essa graça dEle, é preciso primeiramente nós buscarmos a Ele. É tão mais fácil, sabe, no nosso dia a dia, nós perdemos o Senhor de vista, como eu acabei de falar. Nós estamos sempre tão ocupados nessa corrida, que nós esquecemos de olhar para o Criador dessa corrida. De olhar para aquele que já está lá no final, na linha de chegada. O Senhor, Ele é aquele que criou a nossa vida, Ele nos deu a vida, e Ele sabe todos os nossos passos, Ele tem os nossos dias contados, Ele sabe nessa corrida, quando eu e quando você precisa parar de correr. Ele sabe quando a gente precisa continuar a correr ou apenas dar um trote. Ele sabe quando a gente precisa descansar, beber uma água. Nessa corrida, o Senhor, Ele sabe o que cada um de nós precisamos. E é por isso que nós não podemos, meus irmãos, perder o Senhor de vista. Deus nos livre de perder Ele de vista. É apenas tendo o Senhor em vista que nós conseguimos acabar essa corrida e receber a coroa da justiça. Aleluia. Amém, igreja. O dia do nascimento da minha filha foi o dia, não diria que foi o pior dia da minha vida, mas ele foi o dia mais difícil e assustador da minha vida. Sabe, quem me conhece, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto muito de aprender as coisas e sempre que eu me deparo com algo, tipo assim, que eu não entendo, eu pesquiso na internet, fico pesquisando. E a mesma coisa aconteceu quando a minha esposa engravidou. Ela engravidou, falei, agora eu tenho que saber tudo sobre gravidez. Eu tenho que virar um médico, um obstetra. Aí eu comecei a pesquisar como funcionava a gravidez. Aí toda semana eu via vários vídeos do que estava acontecendo na barriga dela, o que era a placenta, como a placenta funcionava. Eu pesquisava muitas coisas, eu sou assim. Eu me preparei muito, intelectualmente e emocionalmente eu esqueci de me preparar para o nascimento da Luna. E, enfim, a Mayara, graças a Deus, ela teve uma gravidez muito tranquila. E a Luna também deu tudo certo com ela durante a gravidez. E daí a Mayara chegou a 41 semanas de gravidez. Nós fomos para o hospital, porque a menina não queria nascer. E aí a gente foi para o hospital 41 semanas para induzir o nascimento da Luna. A gente chegou lá numa terça-feira de noite, começou a tomar os remédios. Aí passou a quarta-feira, nada acontecia, só contração. Na quinta-feira, quando deu 3 da tarde, foi quando a Mayara conseguiu começar a última fase, quando todos sabem, a fase de expulsão, a fazer força para a Luna nascer. E após 32 horas de trabalho de parto, a Luna finalmente nasceu. E quando a gente achou que estava, tipo assim, finalmente a gente pode respirar, acabou, a Luna nasceu, tá tudo bem. Quando a gente achou que tudo tinha acabado, daí realmente começou a pior parte. Aquela sala de parto, ela parecia uma sala de cinema. Tava eu, tava a Mayara, minha mãe, minha irmã, a minha sogra, a avó da Mayara, o pai da Mayara, o irmão da Mayara, a prima da Mayara, mais 3 enfermeiras, mais os médicos, e todo mundo estava lá feliz, esperando a Luna. Vai nascer, vai nascer. Daí quando nasceu assim, quando eu olhei para as pessoas, a reação de todo, no rosto de todo mundo mudou. Minha mãe, a menina nasceu, a minha mãe já saiu do quarto, foi embora. Aí quando eu olho para trás, a minha sogra lá no fundo, com meu sogro, com a cara de apavorada, com o olho cheio de lágrimas, e eu sem entender nada. Daí a Luna nasceu, botaram no corpo da Mayara, e a Luna estava toda roxa e bem mole. E daí eu acho que não demorou nem 10 segundos, né, amor, dela em você. Daí já tiraram a Luna dela, colocaram atrás de mim no berço, e eu sem entender nada do que estava acontecendo. E daí não deu nem tempo de olhar para trás para ver o que estava acontecendo com minha filha. Quando eu fui olhar para trás, no caminho que meu pescoço fez para olhar para trás, eu olho para o chão, e o chão cheio de sangue.
E daí, quando eu olho para Maiara estava bem pálida, mas ela já estava pálida há horas, porque foi bem longo. E quando eu olho para a médica vira para Maiara e fala: você está tendo uma hemorragia. E quem me conhece sabe que eu sou maluco, né, por essa mulher. E naquela hora, quando eu vi aquilo, aqueles pensamentos catastróficos já vêm na cabeça, eu fiquei maluco, eu falei: meu Deus do céu. Eu jurava, eu tinha certeza que eu ia perder não só a minha bebê, que estava atrás de mim, eu não sabia nem o que estava acontecendo, mas eu também achei que eu ia perder a Maiara. E no meio daquela bagunça toda, sabe, já tinha aquela quantidade de gente no quarto. Quando isso começou a acontecer, entrou mais 20 médicos no quarto, uma bagunça, uma correria, e uma enfermeira grita daqui, outra grita dali, pega esse remédio. A médica enfiava a mão na Maiara e tirava vários coágulos de sangue, e continuava fazendo isso sem parar, e não parava de jogar sangue, e uma bolsa de sangue embaixo da Maiara enchendo. E eu, meu Deus do céu, o que eu faço? E eu lembro que nessa hora, no meio dessa bagunça toda, só tinha uma pessoa que eu podia pedir ajuda. Sabe, eu confio muito em médicos, eu sei que eles são preparados, e a nossa médica, graças a Deus, eu tenho 100% de certeza que ela foi usada por Deus, que Deus estava naquele quarto. Mas eu sabia que só uma pessoa tinha a palavra final, e era o Senhor. E naquele momento, naquela bagunça toda, tudo acontecendo, minha mãe já tinha saído do quarto, já estava deitada no chão do banheiro orando, minha sogra orando de um lado, eu olhava para o Mateus, irmão da Maia, ele estava... E eu falava: meu Deus do céu. E naquela hora, eu peguei na mão da Maiara. Naquela hora. Eu me ajoelhei naquele quarto, naquela bagunça toda que estava acontecendo. E para ser bem sincero, eu nem lembro as palavras que eu orei. Eu nem lembro exatamente o que eu falei. Mas a única coisa que eu lembro que eu falei o tempo inteiro é que eu peguei a mão da Maiara. Eu me ajoelhei naquela cama e eu comecei a falar: Jesus, 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 Jesus. Eu não conseguia falar outra coisa além de Jesus. E eu sei que não tem nada a ver com a mensagem de hoje, mas eu queria relembrar os irmãos que existe poder na oração. Existe poder na oração. Eu creio que o Senhor nos escuta. Eu creio que o Senhor nos vê. Eu creio que nada disso que a gente está fazendo aqui é em vão, é uma tradição, sabe? O próprio Deus que criou o mundo, Ele está aqui. Eu tenho plena convicção disso. Ele está aqui, Ele está na nossa casa, Ele estava naquele hospital. Ele está em todos os lugares. E o nosso Deus, Ele tem ouvidos que ouvem. O nosso Deus não é uma estátua. O nosso Deus não é uma imagem. O nosso Deus, Ele tem ouvidos que escutam. O nosso Deus, Ele tem um coração que sente a nossa dor. O nosso Deus, Ele tem mãos que nos tocam. E eu sabia que o nome de Jesus era a única coisa que eu podia declarar naquele momento sobre a vida da Maiara. E eu queria encorajar vocês, irmãos, quando te faltarem palavras, declare o nome de Jesus. Não existe nome mais poderoso. Não existe uma oração mais profética do que declarar o nome de Jesus. Porque, como aquele versículo fala, porque Deus o exaltou e o deu o nome que está acima de todos os nomes. Jesus é poderoso, Jesus é vivo, Jesus trabalha ainda hoje. O nosso Deus, Ele não dorme, Ele não cochila e nem descansa. Ele trabalha todos os dias na minha e na sua vida. Amém. E os dias após do nascimento da Luna, deu tudo certo, graças a Deus, testemunhando aqui minha filha e minha esposa também, para a honra e glória de Jesus. E seguindo os dias após o parto, eu e meu sogro, a gente só sabia chorar. Ele se faz de durão lá atrás, mas ele chora, tá, gente? E eu só pensava nesse parto e eu chorava. Eu lembrava do desespero que foi e a gente ficou ainda uns dias extras no hospital. E eu lembro que na segunda noite, eu acho que foi na segunda noite, eu fui tomar banho no quarto do hospital. E enquanto eu estava tomando banho, eu estava orando e chorando e falando com Jesus. Eu falei: Jesus, obrigado por não ter me deixado perder elas. E enquanto eu falava com Deus, Ele virou para mim e Ele falou: você teria, Vinícius, a mesma reação se você soubesse que você está me perdendo. E quando o Senhor me falou isso, eu fiquei refletindo, sabe? Porque quando o Senhor fala, é bom a gente refletir. E eu fiquei pensando: será que eu me desesperaria se eu soubesse
que eu estou perdendo o Senhor de vista? Será que eu me desesperaria se eu soubesse que a presença dele está se afastando de mim? Será que eu entraria em desespero, eu choraria, eu imploraria da mesma maneira que eu implorei pela vida da Maiara e da Luna? Será que eu imploraria e me desesperaria para o Senhor não ir embora? Será que você se desesperaria se você soubesse que o Senhor está se afastando de você? E nem o Senhor está se afastando de você, é você que está perdendo o Senhor de vista. Será que você se desesperaria por isso? Sabe, nós estamos cada vez mais, igreja, perdendo o Senhor de vista. Nós perdemos o Senhor de vista aqui nos cultos, onde nós nos reunimos por tradições, ou para rever amigos, ou porque não tem mais nada para fazer. Nós estamos perdendo o Senhor de vista nas igrejas. Ao invés de nos reunirmos aqui para adorar Jesus com todo o nosso coração, ao invés de entrar nesse lugar com expectativa que enquanto nós, como família de Deus, estamos adorando a Ele, Ele vai se mover no nosso meio. Nós estamos perdendo o Senhor de vista. Cadê as nossas expectativas no Senhor, igreja? Nós estamos perdendo o Senhor de vista das nossas casas, onde ao invés de nossas vidas e nossas famílias e nossa relação com o nosso cônjuge ou com nossos filhos serem uma relação de paz e a nossa vida agradável ao Senhor, nós estamos em casas sem paz, onde só abriga discussões, traição. Nós estamos perdendo o Senhor das nossas casas. Nós estamos perdendo o Senhor das nossas escolas. Nós estamos perdendo o Senhor de vista nos nossos relacionamentos, no nosso próprio dia a dia. Pare e pense quantas vezes por dia você busca o Senhor. E seja sincero, você busca o Senhor. Você tem fome, você deseja Ele. Nós não podemos perder o Senhor de vista, uma vez que nós entendemos que longe do Senhor não existe vida. Lá em Atos a palavra de Deus fala assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. O Senhor é o bem mais precioso que eu e você podemos ter. Não existe nada além de Deus que seja mais precioso. E eu sei que quando eu me converti, quando eu tinha 17 anos, era muito fácil falar isso. Que o Senhor é tudo para mim e eu entregaria toda a minha vida para Ele. É fácil, porque eu tinha o quê? Eu tinha um iPhone, morava na casa dos meus pais, assim é fácil. Difícil é quando você já tem uma família, você tem um trabalho e você declara para Deus: eu entrego a minha vida toda para você. Será que você está disposto a entregar a sua vida totalmente para Ele? Para chegar, percorrer essa carreira que é a vida, uma carreira, uma corrida que é cheia de batalhas. Será que o Senhor tem sido sua prioridade? Será que nós chegaremos na nossa vida, no final da nossa vida, olhando para trás e falando: meu Deus, minha vida foi uma oferta agradável ao Senhor, e declarar isso a Ele com convicção? Será que nós poderemos fazer isso? E como manter os nossos olhos fixos no Senhor? É difícil. A vida, como eu falei, a vida é cheia de dificuldades e de coisas que ficam vindo dia após dia e desviando o nosso olhar do Senhor. Como nós podemos manter os nossos olhos fixos nele? Só existe uma maneira, meus irmãos, que é amando o Senhor. Não tem como fixar os nossos olhos nele sem amar a Ele. Não tem, nós só fazemos coisas, nós só queremos fazer coisas que nós amamos. Concordam? Eu não vou comer azeitona se eu não amo azeitona. Eu não quero comer azeitona. Eu não quero dirigir se eu não amo dirigir. E da mesma forma, eu não vou olhar, não vou buscar e não vou desejar o Senhor se eu não amo Ele. A palavra de Deus, ela fala assim, lá em Deuteronômio 6. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Nós temos que amar o Senhor, irmãos. O Senhor, Ele já nos ofereceu o seu bem mais precioso, que era seu Filho. Agora cabe a nós respondermos a Ele com a oferta, que é a nossa vida. O Senhor, Ele já ofertou o Filho dele e agora nós precisamos ofertar
a nossa vida a Ele. Derramar, viver um estilo de vida derramado aos pés do Senhor. Essa é a única forma correta de viver. Senão nós estamos vivendo uma vida fútil, correndo atrás do vento. Nessa corrida nós estamos correndo com vendas nos olhos e perdendo o Senhor de vista. O Senhor que está tão disposto, o Deus dessa corrida louca que é a vida, está tão disposto a mostrar o caminho, a nos ensinar, a mandar, a falar quando a gente deve parar, quando a gente deve continuar, quando nós devemos correr, quando nós devemos descansar. Esse Deus, Ele está disposto, Ele quer nos encontrar. Nós temos que amar Ele, amar esse Deus que nos deu a vida. E Ele literalmente deu a vida por nós. Se nós olharmos para a vida de vários personagens bíblicos, nós vemos que assim como Paulo, eles mantiveram os olhos fixos em Jesus, independente de todo o combate que eles viveram durante sua vida. Se nós olharmos para a vida de José, os irmãos dele tentaram matar ele, ele foi jogado num poço, ele foi vendido como escravo, ele foi assediado pela mulher de Potifar, ele foi preso, mas ele manteve os olhos fixos no Senhor e permaneceu fiel. Se nós olharmos para a vida de Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu sua esposa, ele perdeu seus filhos, ele perdeu todo o seu gado, todos os seus animais, seus terrenos. Ele perdeu tudo, mas ele manteve os olhos fixos no Senhor e morreu sendo fiel. Se nós olharmos para a vida de Moisés, quando bebê ele foi abandonado. Teve que liderar uma rebelião e passou 40 anos no deserto, rodando e rodando por 40 anos para achar a terra prometida. E quando chegou lá, ele nem pôde entrar. Mas mesmo assim, ele encerrou a sua vida com os olhos fixos no Senhor e permaneceu fiel. Assim como nós, todos esses homens passaram por coisas difíceis. Tanto Paulo como José, Jó, Moisés. Assim como nós, eles passaram por coisas difíceis. Mas eles acabaram a vida com os olhos fixos no Senhor. Eu tenho certeza que nenhum de nós passou pelas coisas que eles passaram. Ninguém aqui tem os irmãos que tentou matar vocês. Ninguém aqui passou 40 anos rodando no deserto. Então eu creio que se existe graça de Deus para esses homens da Bíblia fazerem isso, existe a graça de Deus sobre nós para conseguir viver essa vida. Uma vida derramada aos pés do Senhor. Uma vida amando, uma vida de devoção, uma vida de consagração e de amor ao Senhor. Nós precisamos amar o Senhor, fixar os olhos nele. E é assim que nós venceremos essa vida. Venceremos essa corrida. E a minha oração nessa noite é para que no final da nossa vida, assim como Paulo disse aqui, nós possamos dizer que quando a gente estiver na nossa velhice, a gente olhe para trás e a gente diga: eu já estou sendo derramado pelo Senhor. E o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém, igreja? Queria convidar a igreja a se colocar de pé e fechar os olhos.